Acabámos de orar através da flauta da irmã Mónica, que o Senhor renova as nossas vidas, que Ele faça uma intervenção transformadora na vida de cada um de nós. E eu tenho mesmo a expectativa que Deus possa fazer isso hoje também, através da sua palavra, e que ela possa realmente, mais uma vez, tocar e transformar as nossas vidas. Entretanto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que foi a semana passada? Acabou uma semana, o Senhor foi suficiente? Ou precisaram de mais alguma coisa além do Senhor? Bom, se precisaram de mais alguma coisa além do Senhor, não entenderam que de facto Ele é realmente suficiente e que Ele trará até nós tudo aquilo que nós de facto precisamos. E queremos olhar para a semana que temos pela frente, que hoje iniciamos, com essa perspectiva. Não vai ser uma semana fácil, vamos provavelmente ser, num ou outro momento, fustigados por uma outra dificuldade, mas há uma coisa que nós sabemos: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós estamos aqui para celebrar isso, o seu cuidado, a sua presença, a sua intervenção nas nossas vidas. Isso é muito bom. Queremos saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é tempo também em que começamos a ter algumas movimentações de férias. Uns vão, outros vêm. Então é bom ter connosco alguns que nós já não víamos há algum tempo. Sintam-se todos abraçados, amados, porque é assim que nós também sentimos para cada um de vós. Enquanto continuamos também a celebrar vida, e esta semana celebramos a vida de alguns dos nossos irmãos. O Joel Geraldo celebrou o seu aniversário, o irmão Carlos Abalada também. Este é um momento também para nós podermos conhecer alguns. Às vezes há nomes que estão aqui que nós não sabemos. Irmão Carlos, por favor. Eu sei que o irmão quase que não precisava de se levantar, porque é suficientemente grande. Mas, por favor, pode ficar. Se alguém tiver dúvida de quem é o irmão Carlos Abalada, este nosso querido irmão. Quando orarem, orem também pelo irmão Carlos. O irmão Carlos tem uma profissão desafiante. Ele anda muitas vezes aí pelas estradas da Europa e precisamos de cuidar em oração. Também o Ramon, o nosso Ramon agora também anda pelas estradas da Europa. Precisamos de cuidar deles em oração. Então nós o cuidamos também e celebramos mais um ano de vida do nosso querido irmão. O Benjamin Fernandes não está hoje connosco e o Lucas também não, mas também esta semana eles... O Lucas Gomes, temos cá um Lucas, mas não é o aniversariante. Mas todos nós celebramos com alegria porque o Senhor está a abençoar com vida e nos alegramos por a vida de cada um. Hoje já conseguimos imprimir alguns boletins, estão lá atrás, os irmãos depois podem aproveitar para levar, para se manterem informados sobre a vida da igreja. Hoje de manhã já a melhor escola do mundo já funcionou, foi muito bom, diversas classes, podemos estudar o melhor manual do mundo, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos continuar a fazê-lo. Quarta-feira o nosso tempo de estudo e de oração, também um tempo muito abençoado. As atividades dos departamentos vamos anunciando, com as diversas dinâmicas. Por favor, os recursos digitais também estão aí. Se alguém precisa de ajuda ou alguma coisa não está sintonizado com as redes sociais, por favor, façam-me saber. Às vezes há sempre alguma coisa que pode falhar, mas por favor, partilhem comigo para que possamos ter também esse veículo e esse instrumento a funcionar para a nossa comunhão e a nossa proximidade. Lídia, quinta-feira, isto não para. Não, Lídia, pode vir. As coisas estão a ganhar rumo e se o Senhor confirmar... Eu posso já... Pode, deixa. Pronto, ok. Se o Senhor confirmar e tudo correr bem, dia 22 de julho inauguramos a nossa loja social. Mas pronto, ainda não... Se calhar... Mas pronto, provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Entretanto, no próximo domingo, se calhar já podemos dar mais informações sobre isso, mas as coisas estão a andar, não é, Lídia? É verdade. Bom dia a todos. Queria só dizer que na passada quinta-feira, com a graça de Deus, nós tivemos um grupo de 14 mulheres a ajudar lá na loja social. Uau. Foi um tempo de um bocadinho de trabalho, muita conversa, muito convívio. Posso-vos dizer que a pessoa que mais trabalhou naquela loja foi a Nono. A que menos trabalhou foi a Aurora e só atrapalhou cá entre nós, não é? Porque houve muitas meninas que se voluntariaram para ir e ficaram de babysitters todas contentes. Mas, para além de todo o trabalho que foi feito, e foi feito muito trabalho, também foi um tempo de convívio muito bom. E se Deus permitir, na próxima quinta-feira eu espero concluir o trabalho. Acabar tudo para poder abrir a porta da nossa loja social. Mas para isso eu vou precisar mais uma vez da ajuda das irmãs.
nós precisamos agora de acabar os últimos detalhes, de limpar tudo, de acabar de preparar tudo, para podermos abrir a nossa porta e podermos prestar, se Deus quiser, um duplo trabalho. Ajudar as pessoas não só com bens materiais, mas também poder levar um bocadinho da palavra de Deus naquele lugar às pessoas que nos visitarem, quer seja para virem buscar coisas, para doarem coisas. Aquilo também, o nosso objetivo é que aquilo também possa servir como meio de transmissão da palavra de Deus. Por isso eu quero convidar todas as irmãs que puderem, na próxima quinta-feira, a partir das 3:30 da tarde, podermos estar ali para assim, se Deus permitir, concluirmos os trabalhos da nossa loja social. Obrigada. Bom, que bom. Portanto, a Aurora, então, por favor, os pais têm que... Não, mas os pais que tenham cuidado para ver se ela ajuda, não é? Porque eu acho que esta é uma responsabilidade dos pais, pôr a Aurora a trabalhar e não ser um estrovo bom, é muito bom nós podermos fazer tudo isto juntos. Próximo domingo, querendo o Senhor, teremos culto na fogueira, teremos também o nosso tempo de almoço de convívio. Os irmãos estão convidados para podermos ter esse tempo também. E logo, dia 20, depois no outro domingo, vamos dar mais informações, temos o nosso tempo de celebração de aniversário. São 91 anos de história de vida aqui. Queremos celebrar isso com muita gratidão com o Senhor. E então, depois vamos dando mais algumas informações sobre o que vai ser preciso também preparar e, obviamente, convidar a todos a que este possa ser um tempo de muita alegria juntos e de celebração ao Senhor. Continuamos comprometidos em orar. Esta semana fomos partilhando alguns assuntos de oração. Aliás, as redes sociais servem também para isso, para podermos partilhar esses assuntos, para além da nossa lista habitual dos nossos irmãos que estão sempre presentes e pelo quem oramos. Nós oramos pela irmã Conceição, a cirurgia correu bem, graças a Deus, já está a recuperar. A Sandra, filha do irmão António, também já está em casa, depois de uma cirurgia também tudo correu bem. O pastor António teve algumas informações sobre o seu processo de tratamento, entregamos aos cuidados do Pai, sabemos que o Senhor irá continuar a cuidar, mas nós também vamos querer continuar a orar por isso, porque queremos ser parte daquilo que o Senhor também vai fazer na vida de cada um de nós. E se os irmãos olharem e usarem o boletim, nós temos uma série de assuntos pelos quais precisamos mesmo de orar uns pelos outros e por assuntos que nos são muito importantes. Continuar a orar por o lugar onde Deus nos tem colocado a ser igreja, aqui no Troviscal, nesta região. Orar pelo povo que precisa de ouvir desta mensagem, para que o Senhor nos dê essa capacitação. Por este período de férias, os acampamentos vão começar a orar por esse tempo. Já está a acontecer o acampamento das crianças, para a semana dos júniores. Vamos orar por esse tempo também, que seja um tempo de edificação nos diversos lugares onde os acampamentos estão a acontecer. São sempre lugares onde Deus trabalha. Pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas nossas nações, que aqui também representamos, que o Senhor sobre elas derrama a sua graça e a sua bondade. Oramos para que o Senhor também nos ajude no desenvolvimento da vida da igreja. Estamos a preparar as alterações e as melhorias lá no edifício da Missão da Fogueira. Estamos a preparar então o término da preparação da sala da loja social. Muita coisa que o Senhor nos está a colocar nas mãos a fazer e nós queremos ser obedientes e queremos estar centrados naquilo que é mais importante, que é a missão que o Senhor nos tem dado. E Cristo, o Senhor Jesus, está no centro de tudo isso. Como nós também queremos que esteja no centro das nossas vidas, das nossas famílias. E aqui estamos nós hoje também para celebrar isso. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar, mas eu queria que os irmãos, por favor, olhassem à volta, se ainda não disseram um bom dia. Há um irmão que está aí próximo, por favor, dê-lhe bom dia e diga que ele é muito bem-vindo neste tempo e nos comprometemos a orar uns pelos outros. Podemos nos abraçar no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente os irmãos repararam que hoje há um irmão que não está cá para ser abraçado, com o irmão Fernando. O irmão Fernando Coelho está adoentado, vamos orar também por ele. E os irmãos conhecem o irmão Fernando Coelho. Para ele não estar aqui é porque a coisa não está fácil, porque ele estaria aqui com toda a certeza, não é? Mas vamos nos cuidar em oração uns pelos outros, dando as boas-vindas. Falando em boas-vindas, a Yasmin está a chegar com parte da família que vem lá do Brasil. Bem-vindos. Yasmin, estás a chegar e vais já apresentar a família, não é?
Eu já tive que dar um pequeno raspanete aos pais da Aurora, porque acho que ela anda-se a portar mal, mas agora estás liberada disso. Mas já agora apresenta a família, são bem-vindos. Seu irmão, Eliabe, a minha cunhada Lívia, meu sobrinho Lourenço, minha sobrinha Lorena. Essa é o nome, você já conhece quem é? Não, a gente conhece. Bem-vindos, queridos, são muito bem-vindos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, mas vamos também pedir que o Senhor continue a operar nas nossas vidas e que hoje aquela renovação que foi lembrada no prelúdio possa acontecer através da palavra. Pai, nós estamos perante Ti nesta manhã, estamos juntos como Tua família, como Tua igreja para louvar e bendizer o Teu nome. Nós agradecemos por este privilégio, por esta graça que Tu nos dás no início desta semana, podemos estar juntos e começar a semana olhando para Ti, ó Pai, celebrando o Teu nome, celebrando aquilo que Tu és nas nossas vidas, agradecer por tudo aquilo que nós vivemos na última semana, saber que em todos os momentos Tu realmente foste suficiente, porque realmente Tu és o nosso bom pastor e sabemos que em Ti não temos falta de nada. Sabemos que Tu és provisão para todas as nossas necessidades. E eu queria mesmo, Pai, mais uma vez registar isso. Tu realmente és provisão para todas as coisas. E nós estamos aqui para celebrar isso. Porque nos momentos difíceis, nas dificuldades, Tu estiveste connosco, Tu nos sustentaste, Tu nos amaste, Tu nos consolaste. Ó Pai, Tu providenciaste tudo aquilo que nós necessitamos e muito mais. E nós estamos aqui para celebrar isso. Aceita, Pai querido, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, enquanto mais uma vez entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida da Tua igreja, a vida das tuas famílias aqui presentes. Oramos por aqueles que não podem estar, Pai, derrama sobre eles a Tua graça. Aqueles que aqui estão e que estão doentes, ó Pai, abençoa a vida de cada um deles, traz cura como só Tu podes trazer, porque a Tua intervenção é sempre transformadora e sobrenatural, e nós estamos certos nesse Teu poder, nessa Tua provisão, nesse Teu propósito para a vida de cada um de nós que está aqui. E Pai querido, oramos para que a Tua palavra hoje mais uma vez faça a diferença e que tudo aquilo que Tu vais falar connosco hoje possa provocar uma transformação nas nossas vidas, para que possamos conhecer mais e melhor. Ó Pai, mais uma vez recebe a nossa gratidão pelas muitas bênçãos que Tu derramas sobre nós. Queremos agradecer, Pai querido, mais uma vez o amor do Teu Filho Jesus Cristo, a Sua graça, o Seu perdão restaurador. Ó Pai, perdão que nós necessitamos tanto e do qual na nossa vida depende. Tudo isto nós levamos a Ti com gratidão e fazemos-lo no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos juntos levantar as nossas vozes e hoje vamos ter uma dinâmica e uma sequência um pouco diferente, mas vamos declarar já que a nossa segurança não está em outra coisa a não ser em Cristo. Amém? Então vamos juntos. Bom dia a todos. Não sei se é um bom dia. Bom dia? É tão bom estarmos juntos para louvar, adorar o nosso Deus como igreja. Fazemos-lo diariamente, obviamente, mas é sempre muito bom fazê-lo como corpo. E quero saber quem é que trouxe a Bíblia hoje? Telemóvel ou física? Eu trouxe as duas, mas aqui à frente dá mais jeito do telemóvel. Ok, vamos abrir no Salmo 100, por favor. Abrir ou ligar as nossas Bíblias no Salmo 100. Um salmo muito conhecido, curto, mas com uma mensagem muito importante para nós. Penso que já todos encontraram, só aguardar mais um pouquinho, que vejo ainda alguns irmãos à procura da passagem. Sim, alguma destreza bíblica também durante o culto faz bem. Ok, então vamos ler o Salmo 100. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos.
Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Nós podemos declarar que foi Ele quem nos fez, nós somos dele, por isso nós estamos seguros. E queremos cantar, diz aqui na passagem, apresentai-vos diante dele com um cântico. E é isso que vamos cantar mesmo, vamos declarar, que é uma segurança, uma felicidade, uma bênção, nós podemos pertencer a Deus, a Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz, que também vamos lembrar mais daqui a pouco, e podemos cantar. Vamos juntos cantar este hino. Menos instrumentos, mais vozes. A voz também é um instrumento, mas entenderam? Vamos cantar. Canta, minha alma. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. As nossas crianças vão sair mais cedo hoje. Vão agora para cima e vão ter o seu tempo de estudo na palavra. Depois vão regressar mais cedo também para o nosso tempo de celebração da ceia. Mas eles vão sair já e nós vamos também dedicar o nosso tempo ao estudo da palavra. Isto não é fantástico, amados? As nossas crianças, para além de serem lindas, são cada vez mais espetáculo. Mas queremos mais ainda, queremos mais ainda.
Ai, uma atrasada. Amados, eu vou pedir que os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. E vamos ler 2 versículos. Os 2 últimos versículos deste capítulo. Mateus 7. Versículos 28 e 29. Para quem não nos tem acompanhado, nós temos nos últimos largas semanas, meses, considerado o Sermão do Monte. O propósito é conhecermos cada vez mais Jesus e fomos dirigidos a compreender que ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo aquilo que Ele tem para nos dizer era uma excelente e maravilhosa forma de conhecer melhor Jesus. E nesta circunstância particular, através deste sermão, o conhecido Sermão do Monte. Este Sermão do Monte termina com as seguintes palavras. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amados, qual foi a última vez em que nós ficámos verdadeiramente impressionados com alguma palavra que ouvimos? Nas muitas fontes de palavra que agora temos, falada, escrita, digital, qual foi a última vez que cada um de nós ficou muito impactado? Olha, ouvi aquela frase, ouvi aquela palavra, aquilo mexeu comigo, fez-me pensar, fez-me considerar. Não sei se todos nós conseguimos fazer esse exercício e identificar esse momento. Não é fácil. Não é fácil, particularmente em tempos em que ouvimos tanta coisa e de tantas fontes diferentes. Um tempo muito particular nessa matéria. Se calhar esta é uma das grandes dificuldades dos nossos dias. Ouvimos coisas demais, de diversas e variadas fontes, e quase que temos dificuldade em filtrar aquilo que de facto é importante e a fonte de onde vem aquilo que nós ouvimos. Mas eu queria colocar uma outra pergunta, amados, para a nossa reflexão. Qual foi a última vez que ficámos impressionados, boquiabertos, maravilhados com uma palavra de Jesus, não de outra fonte, mas de Jesus? Qual foi a última vez que Jesus nos disse alguma coisa e isso nos incomodou? Fez-nos mexer, fez-nos considerar, fez-nos abrir a boca, ficarmos maravilhados. Sabe, esta pergunta para mim, eu quando a coloquei aqui para partilhar convosco, hesitei, porque essa pergunta para mim é um paradoxo. Porque esta pergunta não deveria fazer sentido colocá-la. Porque todas as vezes que Jesus fala, deveria ser absolutamente extraordinário. Todas as vezes que nós ouvimos palavra do Senhor Jesus Cristo, isto deveria ter um efeito transformador na nossa vida. Deveríamos ficar maravilhados, boquiabertos, incomodados, é certo, e maravilhados. E eu até queria também nos desafiar nesta manhã a fazer um exercício na nossa mente, que é o de procurar separar o impacto que tem este ou aquele pregador em algum momento pela sua capacidade de comunicação e de exposição. Sabem, vivemos dias muito particulares. Quando eu era jovem, pequenino e adolescente e jovem também, quando nós no domingo íamos à igreja, a nossa grande expectativa era porque íamos ser expostos à palavra, pela exposição, pela pregação, que sempre foi, desde sempre, uma forma maravilhosa que Deus providenciou para nós ouvirmos. E naquele tempo nós chegávamos com essa expectativa. Era aquele momento para ouvirmos a palavra. Amados, hoje vivemos um tempo em que nós chegamos aqui no primeiro dia da semana e provavelmente durante a semana nós ouvimos dezenas de mensagens, dezenas de pregadores, gente muito mais eloquente do que o pastor ou aquele que Deus possa estar a usar em determinado momento.
chegamos aqui com tanta informação e de tantas fontes, com tantas intervenções, que quase se torna difícil filtrar isto e perceber realmente o lugar que esta intervenção precisa ter. E por isso eu estava a tentar nos exercitar a separar. Uma coisa é aquilo que nós ouvimos, por muito eloquente que seja um pregador, expositor da palavra, do outro momento, esse que eu queria muito que nós considerássemos, que é o momento em que Jesus fala de alguma forma, em que Jesus é muito enfático e pessoal a falar comigo, a falar com cada um de vós, em que a sua palavra, de facto, impacta brutalmente. Eu queria mesmo, não quero ser... é mesmo brutalmente a nossa vida, porque quando Jesus fala, a nossa vida é realmente e brutalmente impactada, porque é a palavra dele. Amados, este continua a ser, para mim, um dos maiores fatores de angústia. Hoje estivemos na Escola Dominical a estudar a vida de oração de Jeremias. E Jeremias é caracterizado por alguém que muitas vezes abriu o coração a Deus para se lamentar, para se queixar algumas vezes, mas partilhar as suas dificuldades, as suas angústias. E eu quero fazer também isso com o Senhor na vossa presença. Este é um dos maiores fatores de angústia para mim, que eu espero sinceramente que nunca mude, que é o de lidar com o facto que cada vez que estou aqui, ou noutro lugar qualquer, num púlpito, ou numa escola bíblica dominical, ou a gravar uma mensagem logo pela manhã, ou a ter uma conversa pessoal com alguém em que o assunto é Jesus, em que o assunto é o Evangelho de Jesus, ter a noção que em cada um desses momentos não posso ser eu a falar. De forma alguma, não posso ser eu a falar. Mas que o conteúdo das minhas, e já agora esse é um desafio para cada um de nós, o desafio é que cada uma destas nossas palavras sejam palavras somente e exclusivamente de Jesus. Que seja o Evangelho puro e simples, que seja a palavra, Ele que é a palavra a falar e não nenhum de nós. Este continua a ser um desafio para mim. E queria até trazer à nossa consideração algo que eu tenho como motivação para mim também através da palavra. Joel, eu creio que pus aí 1 Coríntios 2, versículo 1, está na tradução da Bíblia, o livro, a Bíblia para hoje. E Paulo, a escrever à igreja em Corinto, diz o seguinte: caros irmãos, quando estive convosco, não empreguei palavras caras nem sábias para vos transmitir o mistério do plano de Deus. Decidi que falaria apenas de Jesus Cristo e da sua morte na cruz. Aliás, apresentei-me consciente da minha fraqueza e eu ia cauteloso e com receio. A minha pregação foi muito simples. Nada de retórica nem de sabedoria humana, mas o poder do Espírito Santo atuava, provando que a mensagem era de Deus, para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus e não na sabedoria meramente humana. Eu quero muito manter este texto presente no meu coração e eu acho que esta é uma motivação que cada um de nós precisa de ter. Mas, amados, nós lemos estes dois versículos e Mateus é inspirado pelo Espírito Santo do Senhor a registar o impacto que as palavras do Senhor Jesus teve na vida de todos aqueles que naquele dia escutaram Jesus. Este foi um sermão. Jesus estava ali, estavam os discípulos, a multidão foi-se chegando e Jesus foi falando. E lembrar mais uma vez, porque o temos feito ao longo das últimas semanas, que não foram palavras fáceis. Mas como em outro momento os discípulos reconheceram, e particularmente através de Pedro, embora tenha sido João que registrou isso, mas sublinhar e lembrar que não sendo palavras fáceis, aquelas eram e são palavras de vida eterna. Elas eram e vão continuar a ser palavras de vida eterna. E por isso os discípulos, quando foram confrontados com a possibilidade de irem ouvir qualquer outro, eles disseram: não, para onde iremos nós? Só tu tens essa palavra e é contigo que nós queremos estar. A verdade é que todos os que estavam ali naquele dia nunca tinham ouvido nada semelhante. O Sermão do Monte muito provavelmente foi partilhado no início do ministério do Senhor Jesus Cristo e aqueles que ali estavam naquele dia nunca tinham ouvido nada semelhante. Nem na forma, porque Deus já tinha falado muitas vezes, mas de outra forma. Nem no conteúdo, porque Deus, através do Senhor Jesus, agora estava a dizer coisas que nunca tinha dito antes.
Mas, acima de tudo, eles nunca tinham ouvido ninguém como o Senhor Jesus Cristo a falar. Ninguém como Ele. Deus tinha usado profetas, Deus usava homens e mulheres para partilhar a sua palavra, mas nunca ninguém tinha falado como Jesus. Ele é o único. Estes três aspectos estão profundamente relacionados. Naquele dia, aquela gente foi impactada, e eu espero que nós também. Eles foram impactados por estes três aspectos. A forma como Jesus falou, o conteúdo daquilo que Jesus falou e a pessoa, o pregador, aquele que falou. Em muitos outros momentos, as palavras de Jesus tiveram o mesmo impacto. Na passada quarta-feira lembrávamos um episódio do Senhor Jesus, um encontro no templo, e na sequência desse episódio, o que lá está descrito é que os líderes, os fariseus, os líderes judaicos, conseguiram convencer os guardas a irem prender Jesus. E é tão interessante, amados, quando olhamos para aquilo que lá está. Os irmãos depois podem, se desejarem, abrir em João 7,45. É tão interessante perceber o que é que aconteceu naquele dia. Os guardas foram com a missão de prender Jesus. E vejam o que é que aconteceu. A guarda do templo que fora mandada prender voltou para os principais sacerdotes, para os fariseus, e eles perguntaram: porquê que não o trouxeram? Perguntaram eles. Resposta dos guardas: nunca ninguém falou como este homem. Nunca ninguém falou com este homem. Eles iam para prender alguém e o que os impediu de prender e de cumprir a ordem foi aquilo que ouviram. Foi aquele que eles ouviram. Nunca ninguém falou como este homem. Amados, como é que tem sido connosco? Como é que tem sido com cada um de nós? O que é que se está a passar na nossa vida em relação àquilo que é a nossa experiência de ouvir Jesus falar connosco? Eu tenho-me debatido pessoalmente com esta questão nos últimos dias. E como eu não acredito em coincidências, acredito que Jesus tem um propósito em tudo, eu estou certo que na passada quarta-feira, e eu lamento que nem todos possam ter estado, mas os que estiveram cá na quarta-feira, lembram-se que nós, nesta jornada de considerarmos os encontros de Jesus, fomos dirigidos a um encontro muito especial que eu já mencionei. Jesus vai ao templo e está perante aqueles que ali estão no templo, num determinado momento, numa circunstância de festa em Jerusalém, mas o Senhor Jesus conduz-nos a esse encontro, mais uma vez, e eu estou certo que Ele tem um propósito, e eu percebi esse propósito enquanto os dias desta semana foram passando, e também este texto foi falando comigo. E ele, para mim, é o de levar-nos a considerar muito seriamente, mas muito seriamente, aquela que é para mim uma questão, e que cada vez mais uma questão essencial para a nossa vida, é quem é que está a falar connosco. É porque naquele encontro muito particular, lá de Jesus no templo, ficou muito evidente a importância de quem estava a falar. Ao lidar com esta questão importante nas nossas vidas, o Senhor, nosso Pai, trouxe também ao meu coração mais 2 textos que estão em Hebreus e que eu vou pedir ao Joel que possa pôr também para os irmãos acompanharem. Também está na tradução do livro, a Bíblia para hoje. Hebreus 1, nós conhecemos bem este texto. Anteriormente, Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras, por intermédio dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. Este, o Cristo, Jesus, reflete a glória do seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o universo pela autoridade da palavra, tendo morrido para nos purificar da culpa dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus glorioso nos lugares celestiais. É este que fala connosco? É este que nós temos estado a ouvir? Foi este que falou naquele dia e que no fim daquele discurso, aqueles que ali estavam diziam: uau, que palavra é esta? Que palavra é esta? Mas se continuarmos a ler, e há um outro texto mais à frente, ainda em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 1, começa o autor da carta aos Hebreus, diz: embora a promessa de Deus de entrarmos no seu lugar de descanso continue de pé, devemos ter muito cuidado quando alguns derem mostras de ficarem para trás, porque essas boas novas foram-nos anunciadas também a nós, tal como a eles. Mas se de nada lhes serviu, é porque não creram nelas quando as ouviram.
E isto diz Deus pela boca de Davi: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, chegando à divisão da alma e do espírito, como que à junção do osso e da medula. Ela é capaz de distinguir os pensamentos, as intenções do coração. Não há nada em toda a criação que esteja escondido aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está patente e descoberto perante aquele a quem temos de prestar contas. É este que tem falado connosco. É este que nós temos ouvido. E se temos ouvido, como é que temos reagido? Como é que temos lidado com aquilo que Ele nos tem estado a dizer? Amados, sem dúvida nenhuma, que ao longo, para mim tem sido pelo menos este exercício, ao longo destes meses em que temos considerado o Sermão do Monte, esta palavra que o Senhor tem trazido até nós através de Jesus, Ele, na primeira pessoa, a falar connosco, tem sido de um conteúdo tão profundo, novamente, para a minha vida, de grande confronto, amados. Porque eu ouvi novamente o Senhor Jesus a dizer coisas que me incomodam muito. Tem sido desafiante, porque eu ouço o Senhor Jesus a dizer-me coisas e eu olho para mim e penso, mas isto é impossível para mim, como é que eu vou viver isto? E eu ouço o Senhor Jesus a dar-me padrões daquilo que é o seu propósito para a vida de cada um de nós, e eu a ficar tão incomodado com aquilo que Ele me está a dizer. Podemos lembrar alguns exemplos, amados, brevemente. Logo o início deste sermão, as bem-aventuranças, através das quais o Senhor Jesus nos tem desafiado a que o nosso coração seja uma imagem real daquilo que Ele espera que nós sejamos. Cada uma daquelas bem-aventuranças é algo, e elas não estão por alternativa. Elas são marcas que o Senhor Jesus quer encontrar na vida de cada um de nós. Corações humildes, corações que buscam intimidade com Ele, corações justos. E logo de seguida o Senhor Jesus fala comigo e convosco e diz: e olhem, eu quero que vocês sejam sal e luz neste mundo. Quem vai ser agente de transformação neste mundo que está em trevas são vocês. Esse é o propósito que Ele tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós, para a sua igreja. É que nós possamos refletir o brilho de Jesus. Que nós possamos transformar com o bom sabor de Cristo a vida daqueles que estão próximos de nós. E depois nós fomos avançando e fomos vendo que o Senhor Jesus trouxe para nós alguns elementos, algumas intervenções, algumas revelações no que diz respeito aos nossos relacionamentos. E Ele traz-nos um padrão de excelência para os nossos relacionamentos. Ele, quando fala nos nossos relacionamentos entre irmãos, no amor que nós temos que viver, Ele introduz uma realidade que se calhar nenhum de nós colocaria. Sabem, quando nós odiamos ou nós maltratamos um irmão, nós estamos a assassinar. Ele traz o conceito de homicídio no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Ele fala de casamento e Ele traz para a nossa realidade um compromisso de amor, de fidelidade, de pureza, que só pode ser vivido por causa dele. E esse é o padrão que Ele tem para nós, para os seus filhos. E por isso Ele eleva tanto a fasquia no que diz respeito àquilo que nós compreendemos ser tantas vezes pecado, infidelidade. E Ele muda essa visão, pondo este padrão de excelência. Ele depois fala naquilo que é integridade nos nossos relacionamentos. E aí já está a extrapolar. Não é só entre os irmãos, é com todos. E Ele diz, vocês têm que ser gente íntegra. O sim, sim e o não, não. Temos que ter uma palavra e ela tem que ser uma palavra íntegra. E o Senhor Jesus não dá espaço para áreas cinzentas. E como se isso não fosse suficiente, Ele diz, olha, e quando vocês falarem, se lidarem com os vossos inimigos, vocês têm que os amar. Têm que amar os vossos inimigos e têm que orar por eles. Aliás, o Senhor Jesus traz esse assunto da oração, pondo o assunto da oração num lugar que se calhar nunca tinha estado.
Ele põe como um elemento essencial da nossa relação de intimidade com Deus, na qual nós precisamos de viver, depender. Então ele vem falar sobre a oração, sobre o jejum, vem falar sobre as nossas experiências de relacionamento de intimidade com Deus. E falo de uma forma como ele nunca tinha feito. Sempre com um cuidado muito particular sobre os nossos corações. E por isso ele diz, olha, os vossos olhos são a fonte da pureza dos vossos corações. Olhos bons, corações puros, olhos maus, corações impuros. Protejam o vosso coração. Protejam o vosso coração de terem tesouros errados. Não tenham tesouros neste mundo, tenham tesouros lá no céu. E fazendo isso, servindo exclusivamente a Deus. Ele que é o Senhor, o Rei, o soberano deste reino. Não andando ansiosos com coisa alguma, buscando Deus e o seu reino acima de tudo. Finalmente o Senhor Jesus termina este sermão convidando-nos a tomar 3 decisões. Entrar pela porta certa, ser uma árvore boa que produz muito e bom fruto e construirmos a nossa vida, na casa da nossa vida sobre o terreno certo, sobre a rocha que é Jesus. Tanto mais nós podíamos considerar deste extenso e importante discurso e sermão que o Senhor Jesus nos trouxe. Mas sabem, nós não podemos ficar indiferentes àquilo que o Senhor Jesus falou. E não podemos ficar indiferentes ao modo como o Senhor Jesus nos ensinou. E um bom exemplo disso é o tom como o Senhor Jesus termina esta intervenção, este sermão. O Senhor Jesus podia ter chegado ao fim deste sermão e tendo colocado perante nós uma imposição. Vocês agora têm de ser isto. E Ele não faz isso. Ele convida. Ele convida para a porta. Ele convida para construirmos a nossa vida no lugar certo. O Senhor Jesus deixou um tom de amor presente porque o que Ele tem para nós é um relacionamento. Ele fala de uma forma contundente, ainda ao mais íntimo da nossa vida, mas toda a sua palavra tem como objetivo restaurar um relacionamento que foi quebrado. Ele foi quebrado lá no Jardim do Éden. O bom exemplo de nós percebermos isso é que Jesus fala tudo isto, mas esta restauração, a restauração deste relacionamento foi alcançado na cruz. Ele deu-se na cruz por cada um de nós. Este é o tom com que Jesus fala. E finalmente, amados, se já considerarmos o conteúdo, e o conteúdo é realmente contundente para as nossas vidas, se a forma como o Senhor Jesus fala não nos deixa indiferente, bom, então quando consideramos quem está a falar, o que dizer? Lembrar aquilo que há pouco foi-nos trazido através do texto da palavra de Hebreus. Quem está a falar connosco é aquele por quem todas as coisas foram feitas. Tudo foi criado por meio dele. Jesus é a razão de tudo. Estava lá no início com o Pai. Jesus, vindo até nós, reflete a glória do Pai. Sim, uma imagem que era invisível, agora tornou-se visível através de Jesus. Ele vivendo essa imagem de uma forma perfeita na sua pessoa, na sua revelação terrena. Ele, Jesus, diz Hebreus, que é aquele que mantém todo o universo a funcionar. Sim, os grandes poderosos deste mundo que pensam que têm algum poder, não têm de facto nenhum poder, porque todo este universo existe, subsiste por causa de Jesus, por causa da autoridade da sua palavra. E ainda assim, Ele morreu na cruz para nos purificar dos nossos pecados, para nos trazer perdão. E Ele está sentado à direita do Pai, e Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amados, quem é que está a falar connosco? Voltando novamente ao encontro que nós consideramos na quarta-feira, Jesus no templo a falar, já agora o momento em que aqueles que ouviram Jesus a falar também tiveram a mesma reação. Quem é este que fala connosco? O que é que está aqui a acontecer? Que autoridade é esta? Tal como ficou registado nestes versículos que nós lemos há pouco. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas lá naquele encontro de Jesus, lá no templo, ficou registado algo que nós precisamos de também lembrar. É que a autoridade de Jesus não tinha nada a ver com credenciais académicas. Porque ficou reconhecido e registado, bom, que ele não tinha estudado aos pés de nenhum mestre. Ele, de facto, era um carpinteiro que tinha passado a vida dele com José
a fazer carpintaria. Ele não tinha credenciais académicas. No entanto, ele impressionava pela palavra. E embora Jesus pudesse ter reclamado a sua autoridade, João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E quem é este Verbo? É Jesus. Jesus naquele dia podia ter reclamado essa sua identidade. No entanto, ele fez questão, naquele encontro lá no templo, dizer que tudo aquilo que ele dizia vinha do Pai. O Pai era a origem de tudo aquilo que ele dizia. Estão impressionados com aquilo que eu estou a dizer? Jesus estava a dizer, mas tudo o que eu estou a dizer é o Pai que manda dizer. Amados, quem é que está a falar connosco? Este Jesus que está a falar connosco tem autoridade, ele impacta as nossas vidas com a sua palavra, e não é só apenas pelo seu conhecimento, por uma questão de aprendizagem, de conhecimento adquirido. Lá naquele encontro, o Senhor Jesus também fez questão de dizer que estão impressionados com a minha palavra. Pois a minha palavra impressiona porque eu cumpro toda esta palavra. O Pai deu a palavra e eu cumpro integralmente esta palavra. A autoridade com que Jesus fala é também resultado da sua obediência. E a sua obediência dava credenciais à sua palavra. Essa é a experiência de Jesus. E Jesus está ali para dizer, olha, não basta saber, é preciso obedecer também. E Jesus obedeceu em tudo. Mesmo quando ele orou ao Pai, dizendo, Pai, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua. E Jesus obedeceu. E foi à morte de cruz. Finalmente, amados, quem é que está a falar connosco? Quem está a falar connosco é Jesus. Nesse encontro lá no templo, o Senhor Jesus também deixou um aspecto muito interessante da autoridade da sua palavra. Sabem, normalmente no mundo académico, as nossas credenciais académicas vão dar sustentabilidade àquilo que é dito. E no fim, os louros, o reconhecimento vai para quem prefere essas palavras. O Senhor Jesus naquele dia falou o que falou, que vinha do Pai, falou o que Ele cumpre, porque Ele cumpriu toda a palavra, e no fim está lá a dizer, mas tudo isto é para a glória do Pai, não é para a minha glória. Sabem, Jesus é diferente de qualquer outro agente de comunicação, de qualquer outro fazedor de opinião que nós possamos ouvir. Jesus tem autoridade porque recebe do Pai. Jesus tem autoridade porque cumpre e obedece àquilo que Ele diz. E Jesus, no fim, dirige tudo para o Pai. A glória do Pai. Quem é este que fala connosco, amados? Quem é este? Amados, eu gostaria muito de terminar hoje este momento voltando àquilo que eu chamo um por maior e que faz toda a diferença e que aqui já lembramos, amados. É que aquele que fala estas coisas, aquele que abdicou da glória junto do Pai que veio até nós, deixou o céu para vir viver aqui, que veio até aqui e viveu aquelas pouco mais de 3 décadas entre nós. No fim desse período de tempo, Ele entregou-se à vontade do Pai. E fez-o por mim e por cada um de nós que aqui está nesta manhã. Ele não resistiu nem confrontou aqueles que o insultaram. Aquele que fala connosco ouviu impropérios, foi insultado. Ele lidou com a vergonha da acusação por amor de nós em silêncio. E suportou tudo isso. Aquele que fala connosco hoje e que eu espero que impacte a nossa vida é aquele que, mesmo depois de tudo isto ter acontecido, de ter sido chicoteado, violentamente castigado, não se tendo revoltado com nenhum daqueles que o fazia, deixou-se pregar numa cruz.
E é verdade, a certa altura alguém disse, bom, mas tu, se és quem dizes que és, porquê é que não te livras a ti? E é verdade, Jesus podia ter feito isso. Ele podia ter clamado ao Pai, vinha uma legião de anjos, podia ter transformado, mas ele não o fez. E não o fez por amor de mim, não o fez por amor de cada um de nós que está aqui, amados. Ele deixou-se pregar nas suas mãos, naquela cruz. Ele foi condenado num lugar que era meu e era teu, por causa do meu pecado, não por causa do pecado dele, porque ele em tudo obedeceu ao Pai. Ele morreu naquele dia. Ele de facto naquele dia morreu. E foi uma coisa sobrenatural, o momento da morte de Jesus. Tudo, Deus reagiu, manifestou-se, aconteceram coisas sobrenaturais. Jesus foi sepultado. Jesus esteve 3 dias dentro de um sepulcro. Ao fim de 3 dias, tal como ele tinha prometido, ele saiu do sepulcro, ele ressuscitou. Durante 40 dias, revelou-se. Ao fim de 40 dias, ascendeu aos céus. Está lá, à direita do Pai. E, mais uma vez, lembrar, ele vai voltar. É este Jesus que está a falar connosco. É este Jesus que precisa de, quando fala connosco, impactar a nossa vida, porque Ele não é um qualquer. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que fez tudo isto por nós. Ele tem toda a autoridade. E Ele, quando fala, o que Ele diz não está em discussão. Ele fala, às vezes, coisas que nos incomodam. Ele diz-nos coisas que eu tenho muita dificuldade em compreender como é que isso vai acontecer na minha vida. Mas Ele fala porque Ele tem autoridade. Porque tudo o que Ele diz vem do Pai. Porque tudo o que Ele diz Ele faz, Ele viveu. E porque Ele procura sempre a glória do Pai também na nossa vida. E porque Ele nos ama de tal forma para que tudo aquilo que aconteceu e que quer acontecer na nossa vida fosse autenticado pela sua morte na cruz. E nós vamos já lembrar isso. Aquele que quer falar connosco é o único. Ele tem uma palavra única. A sua palavra é insubstituível. Ela é poderosa. Ela é transformadora. Ele é único. Não há ninguém como Jesus. E Ele, quando fala connosco, é único, amados. E Ele precisa de ter esse impacto na nossa vida. E eu estava a pensar que, não sei se alguém pode avisar as crianças para descerem, entretanto as nossas professoras também poderem estar connosco. Eu estava a pensar que hoje, tendo o Senhor nos desafiado a este aspecto da palavra, fazia muito sentido irmos à mesa e lembrar que aquele que fala connosco, aquele que quer impactar e transformar, é possível não ser impactado pelas suas palavras. É possível ficarmos indiferentes. Lembrávamos isso no texto de Hebreus. Mas aquele que quer ter esse impacto na nossa vida foi aquele que morreu por nós. E nós vamos lembrar isso através da mesa para a qual Ele nos convidou, através do pão e do vinho. Eu vou reler os versículos que o pastor leu na mensagem de hoje. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, a multidão estava admirada com os seus ensinamentos. É que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os doutores da lei. E, para além de nos admirarmos, podemos, como lembramos também no início deste tempo de louvor, relembrar a segurança que temos por estarmos em Jesus. E a música que vamos cantar fala sobre este momento em que ouvimos a voz de Jesus, sentimos o seu amor e temos aquela paz que não se explica, os nossos medos por qualquer motivo que não é inexplicável, que é Jesus. Os nossos medos parecem mais pequenos, a nossa dor e o nosso sofrer também podem não desaparecer, mas conseguimos suportá-los porque temos Jesus. E no refrão desta música diz: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E foi isso que celebramos também agora com a ceia. Vamos cantar e louvar o nosso Deus.
uma das formas de nós demonstrarmos a nossa adoração também ao nosso Deus é através dos nossos dízimos e ofertas. Nós teremos a oportunidade de o fazer, para quem desejar, para quem Deus colocou no seu coração participar deste momento. Quem nos visita não se sinta obrigado nem constrangido a fazê-lo, é algo que fazemos voluntariamente como adoração ao nosso Deus, mais uma forma de adorarmos o nosso Deus. E vamos adorá-lo desta forma enquanto cantamos uma música que está na nossa coletânea que nos lembra esta resposta de louvor, de amor, de serviço ao nosso Deus. Vamos adorá-lo também desta forma. Estou aqui com alguns problemas técnicos. Experimenta desligar e voltar a ligar o piano. Pode ter sido algo. Então vamos lá. Começa.
querido Deus, agradecemos tanto porque podemos louvar-te de tantas formas, adorar-te de tantas formas, Pai. Entregamos nas tuas mãos estas ofertas, Senhor, para que tu as uses segundo a tua vontade, Pai, mas entregamos também e acima de tudo as nossas vidas, os nossos corações, Pai, que sejas o dono do nosso coração, Senhor. Entregamos tudo, descansando que tu, Pai, descansando que tu cuidas de tudo da nossa vida, Pai. É isto que oramos com gratidão em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Para terminar o nosso momento de louvor e de culto juntos, queria voltar a cantar uma música que temos cantado em alguns domingos para não só aprender, mas porque esta oração é algo que eu sinto que devemos ter muito presente, sabendo que o nosso Deus conhece tudo em nós, Ele sabe tudo sobre nós, ainda assim Ele escolhe ter-nos perto dEle e convida-nos a estar perto, e nós podemos descansar que a nossa vida está segura, mais uma vez, nas suas mãos, pela sua fidelidade. Esconder que eu não sou nada sem ti.
resultado muito prático de nós ouvirmos Jesus falar connosco e respondermos em entrega, respondermos em disponibilidade para Ele intervir nas nossas vidas. E Ele tem tanto para fazer. A minha oração, o meu desejo é que cada um de nós possamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus nos está a dizer. Amém. Ele vai nos incomodar, Ele vai nos, tantas vezes, levar para lugares desconfortáveis, mas Ele está lá connosco. Só Ele tem palavras de vida eterna e Ele tem toda a autoridade para o fazer. Aquilo que Ele fez por nós na cruz é mais do que suficiente. Amém. E o desejo dele é que, de facto, tendo Ele dado tanto por nós, nós pura e simplesmente, possamos entregar a nossa vida nas suas mãos, ouvir o que Ele tem para nos dizer e viver de acordo com a sua vontade, para a honra e glória do Pai. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé e terminar com uma palavra de oração. Oh Pai, nós estamos aqui no terminar deste tempo tão precioso que Tu nos permites ter na Tua presença e estamos aqui mais uma vez impactados pela Tua intervenção nas nossas vidas. E Pai, de facto, quando Tu falas connosco através do Teu Filho, a nossa vida não fica como estava, nós somos incomodados. Aquilo que Ele diz sempre nos impressiona, sempre vai ter impacto. A verdade é que quando Jesus fala, Ele vai tocar em lugares da nossa vida que tantas vezes nós temos fechados, que tantas vezes nós temos bloqueado, mas é lá que Ele quer estar, é lá que Ele quer intervir. Esta é realmente a beleza e o sobrenatural da Tua intervenção nas nossas vidas. A nossa oração é que pela ação do Teu Santo Espírito, Ele que sempre se manifesta, Ele que sempre intervém nas nossas vidas, nós realmente possamos ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer. E não só ouvir, possamos entender. Não só entender, mas possamos obedecer. Que em tudo nós possamos obedecer àquilo que Jesus nos está a dizer. Pai, sabemos que tantas vezes Ele vai nos dizer coisas desafiantes, mas só Tu tens palavras de vida eterna. Tens planos para nós de bem e não de mal. Tens planos que vão além daquilo que nós conseguimos entender. E no final sempre será o Teu nome glorificado. E é isso que nós desejamos que aconteça em cada momento da nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado. E por isso, Pai, faz essa intervenção nas nossas vidas. E que, Pai, o Teu amor que não tem limites, o Teu amor que não tem limites e que se manifestou em Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Ele que nos tocou com a Sua graça, uma graça irresistível, uma graça transformadora presente naquela cruz. E a presença sempre transformadora e revolucionária do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Uma realidade hoje, amanhã, em cada dia do nosso caminhar. E tudo isto nós oramos neste nome que é sobre todo o nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos ficar sentados, nós vamos terminar ainda com o pós-lúdico, a nossa irmã Mónica nos vai tocar e depois então sairemos.